Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Que prazer receber você por aqui. Vamos juntos para mais uma entrevista. Eu falo para vocês assim que esse podcast aqui, cada dia que passa, ele está se tornando o podcast de devocional. Ele está se tornando, é como um devocional diário de todo brasileiro. O YangCast está crescendo cada dia que passa e é muito bom ver o quanto as pessoas elas estão ouvindo com muito carinho esse podcast, né? Elas estão realmente aprendendo com cada convidado que vem aqui. E isso para nós é extremamente importante. Você que está aqui pela primeira vez, eu preciso dizer a você que neste momento há um convite em aberto para que você faça parte da nossa comunidade e seja um dos nossos inscritos aqui no canal. Sendo inscrito no canal, você tem acesso às entrevistas completas. Todas as vezes que a gente estiver ao vivo, você é notificado e notificada que o YangCast está no ar. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o YangCast chegar ao vivo, você vai receber um lembrete aí no seu celular. Nós vamos deixar para vocês aí na tela, vai aparecer ou na direita ou na esquerda, minha produção nunca falha. Você vai ter o QR Code para que você possa seguir o YangCast lá em nosso Instagram. E detalhe, eu preciso até falar disso aqui, porque tem que falar, né, produção? O YangCast está caminhando para 1.700.000 seguidores lá no Instagram. E é claro que isso é muito mais do que números. Para nós, são pessoas que diariamente elas são tocadas com os conteúdos do YangCast. Todos os dias tem vídeo, tem corte lá no Instagram. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, já corre lá, aponta a câmera aí pro QR Code, vai no Instagram, segue o YangCast e você vai ser muito abençoado. Durante a entrevista você vai perceber aí que vai ter o QR Code da Associação Anelisa. Eu estarei indo novamente para Angola no mês de novembro e nós vamos fazer as doações na província do Mayumbe para aquelas crianças, aquelas pessoas que tanto precisam. Vamos doar alimentos, roupas, brinquedos e você pode fazer parte dessa doação. Como que eu faço isso, Yang? Fazendo a sua parte. Aponte a câmera do celular para o QR Code, faça sua doação e nos ajude a auxiliar quem mais precisa. Let's go? Eu estou com uma convidada muito especial, eu estava conversando com ela agora ali pelo camarim do podcast, pude conhecer um pouco sobre a história de vida dela. Ela que é mãe, treinadora, palestrante, ela é uma mentora de mulheres, Deus tem levantado, e eu fico feliz com a quantidade de mulheres que estão entendendo o seu posicionamento. Eu fico feliz com a quantidade de mulheres que estão tocando outras mulheres, estão sendo ferramentas na mão de Deus. Eu sempre digo que a mulher que entendeu o seu propósito, ela é como uma flecha. Uma vez lançada, nunca mais ela volta, nunca mais ela para, ela não desiste enquanto ela não chega no seu objetivo. Essa é a nossa convidada de hoje. Ela é uma flecha. Ela que fala para muitas mulheres, é esposa do Rafa. Já quero mandar um abraço aqui pro Rafa. Não veio hoje, mas eu quero deixar registrado aqui o grande abraço para nosso querido Rafa. Eu estou recebendo, o nome dela é diferente. Por quê? Porque é um nome chique. A Isabor Cruz. Seja bem-vinda aqui ao YangCast, minha amiga. Prazer te receber. Obrigada. Para mim é uma honra poder estar aqui. Como você mesmo disse, né? A gente não está aqui preocupado com números, mas cada pessoa que está assistindo, você que está aqui assistindo, espero que esse podcast não só venha te transformar, mas venha te ativar, que é o que eu faço, é ativar mulheres. Hoje sou ativadora de mulheres, eu faço com que as mulheres entendam o que de fato elas nasceram para ser, assim como eu, Isa, né? Uma improvável que deu certo. Agora, Isa, a pergunta que não quer calar. Quem é a Isabor? Olha, mistérios. Vamos entrar aqui agora no avião e voltar anos atrás para descobrir isso. Olha, meu Deus. A Isa era uma menina, né, que um dia, bem sonhadora, que sempre acreditou que algo novo sempre poderia acontecer. Então, eu comecei a minha vida sempre foi com muitos desafios, né? E esses desafios foram que me trouxeram até aqui. Então, hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei. A gente vai contar aqui nesse podcast. Fica até o final, porque tem muita coisa aí incrível. Eu comecei 13 anos a empreender, né? Comecei ali cuidando das mulheres, fazendo unha, que foi onde eu entendi qual era o meu propósito. E passei por muitas coisas na infância com o meu pai, né? Aprendi muitas coisas com ele. Mas hoje eu olho para trás e eu falo que tudo que eu vivi até aqui valeu muito a pena. Uau! E como começou assim a sua história? Quem foi a pequena Isabor? A Isa sempre foi muito
alegre, muito, sempre gostei muito de pessoas. Então, sempre gostei da casa cheia, gostei de me comunicar muito. E na minha infância, um dos desafios, né, foram vários, mas um dos desafios que mais me marcou foi a questão com meu pai, que eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, que está assistindo esse podcast, eu falo sem medo de errar que 99,9% das pessoas que estão assistindo tem problema com paternidade. E eu também não escapar, né? Então, eu sou esse 1% aí também, que teve problema com paternidade, né? Meu pai, ele era um cara incrível, um cara com um coração gigante, mas que um dia ele tomou uma decisão, e essa decisão foi irreversível. Então, quantas pessoas que estão aqui assistindo esse podcast podem tomar decisões diferentes, mas não tomam, e às vezes não dá tempo. Foi o caso do meu pai, né? Um dia ele saiu de casa, como qualquer, para trabalhar, ele era caminhoneiro, e se relacionou com uma garota de programa. Uhum. E aí uma noite foi suficiente para mudar toda a nossa história. E depois desse dia veio o diagnóstico que foi da AIDS, né? Demorou alguns anos, né, para ele aparecer. E aí quando esse diagnóstico chegou, quando essa doença chegou na nossa casa, ali começou uma nova trajetória da nossa família, né? Nossa família ficou extremamente desestruturada, né? Minha mãe, né, imagina, Imagino. né? É Então um a minha mãe baque, entrou em né? depressão, foi assim, foi bem desafiador. Eu ainda era muito pequena, não assimilava muito as coisas, mas a gente sempre vem resquícios, né? Traumas que vão sendo colocados em nós. Então eu acabei me tornando uma pessoa muito insegura por conta das coisas que eu vivi. Então, quando eu olhava em relação à família, por exemplo, eu sempre tinha muito medo de traições, medo dessas coisas, por conta das coisas que eu vivi, né? E aí, minha mãe, eu falo que meu pai, ele. Eu tenho 2 filhos hoje, né? Uhum. E a gente sempre quer ensinar para os nossos filhos o que eles devem fazer. É. Olha, faz isso. Olha, anda com boas Anda pessoas. isso. Olha, faz aquilo. O meu pai, ele me ensinou o que eu não deveria fazer. Então, meu pai, ele não foi um pai que deu muitos conselhos, não foi um pai presente, mas eu carrego esses ensinamentos com ele. Que como que hoje, na minha vida adulta, eu preciso tomar muito cuidado com as decisões que eu tomo. Porque algumas decisões eu vou conseguir voltar atrás e pedir perdão, consertar, né? Tomar uma outra decisão, mas tem outras decisões que a gente não consegue, não vai ter uma segunda chance, que foi o caso dele, né? E aí depois, quando esse diagnóstico veio, foi o aprendizado que eu tive com a minha mãe. A minha mãe, ela é especialista em perdão. A minha mãe não só perdoou meu pai, como ela cuidou dele durante 9 anos. E aí, pra mim, esse foi o aprendizado que eu mais carrego hoje. Hoje, se eu tô com a minha família de pé, é porque eu aprendi com a minha mãe sobre o que de fato é perdoar. Porque às vezes a gente quer perdoar e falar, eu quero perdoar, mas fulano fica pra lá, eu fico pra cá, cada um cuida da sua Isso. vida, né? E eu vi o perdão de fato todos os dias. Eu vi a minha mãe trocando fralda do meu pai. Eu vi a minha mãe com um prato de comida, largar o prato de comida para limpar o vômito dele. Então ela poderia ter decidido escolher a vida dele, poderia, a vida dela, né? Não cuidar Sim, dele, sim. né? Era uma Foi escolha que ela, traída. Sim. tava ali com as dores dela, mas ela escolheu. E ela cuidou e eu Nossa. via todos os dias. E nesse período eu acabei perdendo a minha mãe também, porque ele ficava às vezes muito no hospital, quando estava em casa dependia muito da atenção dela, do cuidado dela. Então eu acabei sendo na minha adolescência eu fui uma criança que teve que aprender a se virar sozinha. Então, eu sempre fui muito responsável. Então, eu com 10 anos, era como se eu tivesse a cabeça de uma pessoa de 20 anos. Eu já cuidava da casa, eu mesmo já fazia meu dever, ninguém me ensinava meu dever, Sim. já fazia as minhas tarefas. Então, teve um lado bom, que eu tive que aprender a me virar, tive que aprender a ir atrás das minhas coisas. E aí, com 13 anos, foi quando eu comecei a fazer unha. E 10 anos, meu pai, quando eu estava com 10 anos, meu pai morreu. E aí Uhum. foi um outro baque também, porque enquanto ele estava vivo, eu ainda estava ali, poxa, tá aqui, né, tá tudo certo. Quando ele morreu, meio que veio uma revolta, Sim. de forma inconsciente às Sim. vezes, né? E eu comecei a ficar muito agressiva. Então eu me tornei muito agressiva, eu agredi as pessoas na rua. Tenho mais de 20 boletins de ocorrência de agredir as pessoas na escola. Uhum. Se eu passasse perto de alguém, se a pessoa risse, eu achasse que era comigo, por causa da defesa, né? Eu já agredi a pessoa. Por quê? Durante esse período que meu pai ficou doente, foram 8 anos, a gente sofreu demais. Então, imagina, nossa casa vivia cheia e, de Uhum. repente, ninguém mais queria ir na nossa casa. Sim. Eu falo que essa é uma das coisas que eu carrego pra minha vida hoje. As pessoas, nem sempre, nas fases que você vai viver, não vai estar todo mundo. Vai ter fases que só vai ficar quem tem que ficar e tá tudo bem. Então, às vezes, as pessoas querem estar perto porque, tá tudo bem, as coisas estão fluindo, mas quando o dia mal vem, são poucos que querem ficar.
E aí a gente passou essa fase de ter poucos amigos. As pessoas tinham medo na época, tinha muito preconceito, estava muito em alta a doença. Então as pessoas tinham medo de pegar a doença. Então a gente ficou um período só, sem ninguém. Ninguém ia na nossa casa, ninguém visitava a gente, ninguém ajudava a minha mãe com nada. E ela se virava sozinha com meu pai. E aí eu gerei meio que um resquício de pessoas. Eu sempre pensava o seguinte, pessoas, elas são interesseiras. A pessoa, ela só vai olhar pra você quando você tem algo pra oferecer. Quando você não tiver mais, você é descartável. Era assim que eu via por conta das coisas que eu vi na minha vida, Sim. né? E aí, nesse período na escola, eu tinha um banheiro só pra mim. Então, eu sofri muita rejeição na escola, de amigos, de pessoas. Então, isso tudo foi guardando. E aí, quando meu pai morreu, é como se fosse assim, a gota d'água. Aquilo tudo que eu tava vivendo, eu fui guardando, guardando, guardando. E aí, de repente, foi a gota d'água. E aí eu comecei a ficar muito agressiva, eu comecei a não gostar de pessoas. Só que eu sempre falo, né, que o diabo ele tem uma estratégia para tentar paralisar aquilo que ele tem uma. Porque ele não prevê o nosso futuro, mas ele sente o cheiro de onde você vai chegar. Ele é especialista de saber onde as pessoas podem chegar. Ele sabe. Uhum. E aí eu vi que foi uma forma. Fazer com que eu não gostasse de pessoas era uma forma de paralisar para que eu não cumprisse O hoje o que eu seu tô propósito, cumprindo. meu Deus. Então, Yes. imagina se lá atrás, se eu continuasse alimentando esse sentimento de que pessoas não prestam, de que pessoas são interesseiras, hoje eu, Izzy, não estaria fazendo 1% do que eu faço, de tantas mulheres que eu ajudo. Durante todos esses anos, eu não falei um dia em ajudar uma mulher, porque eu entendi que era o meu propósito. Só que lá atrás, na minha infância, foi implantado coisas para que eu não vivesse isso. Então, foi implantado que o quê? Primeiro, a paternidade. Quando a gente tem problema com paternidade, de forma natural, a gente vai ter um problema de se relacionar com o Senhor. Hoje as pessoas, não é que as pessoas não querem conhecer Jesus, elas não querem ter um relacionamento com Jesus. É porque Uhum. elas, de fato, elas não tiveram uma paternidade. Então, quando elas falam Deus Pai, opa, não, meu pai não presta, Deus não presta. Ah, não, meu pai me abandonou, Deus vai me abandonar. Então, de forma inconsciente, ela assimila Uhum. o nosso Deus com o pai, só que não com o pai de fato como deveria ser, mas com o pai que às vezes a gente teve e não foi uma referência boa. Então foi o que aconteceu comigo. Então hoje eu vejo que eu passei muitas coisas e tudo que eu passei foi para tentar paralisar o que eu tô vivendo hoje. E aí, como sonho de toda menina, né? Meu sonho era casar. Nossa, meu sonho era casar, Desde ter minha sempre. casa. Sempre quis casar, cuidar de casa, da família. Esse era o meu sonho. Eu não tinha um sonho de abrir uma empresa, de ter negócio. Ah, meu sonho é ter muito dinheiro, é ser rica. Não, não era meu sonho. Meu sonho era casar. E aí conheci o Rafa, que quase não falava. Que era extremamente tímido, veio de uma família extremamente pobre. E aí a gente juntou, né, duas bombas atômicas e colocou dentro de uma casa, né? E é claro que aí tem um processo, né? Foi um processo de Uhum. construir. Mas por um período nossa família foi um fracasso. Por um período eu ouvi muitas pessoas falavam assim: "Nossa, como que você vai ficar com esse cara? Não, esse cara não é pra você". Então passamos por muitas coisas ruins no nosso relacionamento. Uhum. Só que um dia Deus fez nova todas as coisas. E aí, hoje, a nossa família é uma referência, tem ajudado várias e várias outras famílias. Hoje, a nossa missão, né, é levantar famílias. E Uhum. hoje, meu papel, Isa, eu acredito muito na mulher. Eu vejo o quanto eu, Isa, tive parte no fracasso da família. Por falta de sabedoria, por falta de não saber falar, por falta de querer achar que sempre tenho razão. Sim. Então, teve muitas coisas que o meu papel, a falta de sabedoria, fez com que o meu lar também não se levantasse. Então, quando eu decidi cuidar de mulheres e largar minha profissão como advogada para viver o propósito, foi justamente isso. Eu acredito muito na mulher. Sim. Eu creio que a mulher, ela tem esse poder de levantar a família, de levantar o seu marido. Porque hoje eu escuto muito assim, Isa, meu marido é extremamente governante, né? E eu escuto as mulheres falar assim, Isa, como é que faz para ter um marido governante? Porque hoje, principalmente as mulheres solteiras aí, né? Não, eu quero um marido governante, um marido que, né, que seja cavaleiro, que seja resolvido. As mulheres, elas desejam esse homem. E aí tá muito naquela era do, esse negócio de homem banana, é um homem Sim. que, né, que é mais devagar, que é mais Sim. parado. Eu sempre falo o seguinte, esse homem ele só vai depender da mulher que tá do lado dele. Às vezes o homem ele tem um perfil, tem uns que tem um perfil mais executor, que é Sim. mais dominante e tudo, mas tem outros que é o perfil da organização, da gestão, e tá tudo bem. Uhum. A diferença do sucesso não tá no perfil. Porque não tá escrito que somente quem tem um perfil dominante vai ter sucesso. Não existe isso. Qualquer pessoa pode ter sucesso. Só que eu falo sem medo de errar.
o homem que quer ter sucesso, ei, se você não cuidar dessa mulher que tá do seu lado, é ela que vai decidir se esse cara vai ter sucesso, se esse cara vai fracassar. Eu falo que o meu Rafa eu comprei, não foi nem na planta, porque a planta nem existia. Quando eu Você comprei meu investiu na Rafa, planta? não era nem a planta, não tinha nem a planta. Eu só imaginei que poderia ter alguma coisa. Sim. Porque quando eu olhava pro meu Rafa, eu vi o coração dele. Então, por mais que às vezes a gente estava ali num fracasso, vivendo crise no casamento, eu sempre falava assim, não, eu vou continuar porque eu sei que vai dar certo. Porque ele tem um coração extremamente sensível, ele tem um coração que ama servir. Então, isso é o que mais me chamava atenção nele. Então, quando todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falava assim, não, vai dar certo. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui ali tendo a minha vida com o Senhor, sempre buscando, e as coisas foram indo. Só que nesse processo também, eu comecei a olhar para mim, Começou a olhar pra você. para mim. E eu comecei a ver o quanto coisas em mim ainda não estavam curadas. Hum, Quantas coisas em mim que não estavam resolvidas. Porque é muito fácil ouvir falar, não, Ian, você tem que resolver isso, isso e isso. Olha, não, a sua vida tá assim, assim, isso aqui não tá legal, isso aqui tá errado. A gente consegue detectar o problema na vida do outro com muita facilidade. Agora, quando a gente fala, opa, deixa eu olhar pra dentro de mim agora, aí já é desafiador. Porque ninguém quer mexer naquela áreazinha que vai dar trabalho, né? Então, eu comecei a detectar várias coisas que eu precisava mudar. O quanto eu precisava amadurecer, o quanto eu ainda era menina. Então, às vezes a gente casa, imagina, eu casei com 17 anos. Eu conheci o Rafa com 14 anos. Era uma criança, né? E com 17 anos a gente casou. Então, assim, eu não tinha a maturidade. Então, como foi o passar do tempo, eu fui ali aprendendo, fui amadurecendo e fui desenvolvendo. E aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu comecei a ter autorresponsabilidade, olhar e entender primeiro o valor que existe na família. Então, não tinha. A primeira coisa que eu mudei foi o vocabulário de que eu vou desistir. Eu cortei esse vocabulário da minha vida. sim. Então, quando eu fechei essa porta, porque enquanto o divórcio, enquanto desistir for uma porta, ela sempre vai estar ali, disponível para você. Só que quando você fecha essa porta, você fala, você queima a ponte, né? Você fala assim, não, eu não vou mais desistir. Não, isso aqui não vai ter que dar certo. Então, quando eu costumo dizer que tem uma frase que eu amo muito que fala que ninguém pode parar quem está decidido a avançar. Então, a única Uau. pessoa que pode determinar se nós vamos parar ou não somos nós mesmos. Ninguém mais tem essa capacidade. Ah, não, Isa, mas fulano falou que não vai dar certo, mas ciclano falou que não é pra mim. Tudo bem, a gente não pode mudar o que as pessoas pensam a nosso respeito. Agora, o que eu vou fazer com que as pessoas falaram isso eu posso mudar? Então, eu ouvi muito isso, que eu não ia dar em nada, Uhum. que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu era uma sonhadora. As pessoas riam da minha família, porque eu estava ali cuidando de mulheres, e a maioria das mulheres que eu cuidava tinha um casamento fracassado. E olha que doideira. Eu, quantas vezes eu aconselhei e esse conselho era pra mim? Quantas vezes as mulheres chegavam e falavam, Isa, eu vou desistir do meu casamento. E eu passando um aperto, e eu falava assim, não desiste não. Deus vai dar certo. Deus vai fazer. Confia, acredita. Então, se eu pudesse dizer, as mulheres sempre me perguntam, Isa, o que mudou o jogo do seu casamento? Eu sempre servi. Eu nunca servi só quando tudo estava bem. É muito fácil as pessoas olharem para minha vida hoje, uma vida de sucesso, uma família referência, uma vida próspera, só que nem sempre foi assim. Eu tive que plantar sementes. Hoje eu estou colhendo frutos de sementes que eu plantei anos Há anos atrás. atrás. Só que as pessoas hoje, eu falo que a era da internet, todo mundo acelerado, né? Todo mundo tá na fase do 2x. Ninguém mais tem paciência de plantar. Quem dirá de regar? As pessoas só querem colher. Só que, imagina, eu sou mãezinha. Não tinha como, no meu tempo de gestação, de vez em quando tô lá, nossa, 5 meses. Parece que demora 50 meses o neném, né? Só que não tinha como, durante esses 9 meses, não, calma aí, deixa eu tirar esse bebê aqui que eu vou mostrar pra fulano como é que tá. Não, deixa eu tirar aqui agora porque eu vou apresentar como é que tá. Não tem como. Porque o tempo de gerar tem que ser no secreto. Então, quando Deus ele planta ali a sementinha, né? O nenenzinho na nossa barriga, a gente precisa esperar os 9 meses. E é muito doido porque o mesmo lugar que dá vida, ele também pode ser de morte. Então, o mesmo útero Uau. que gera vida, Uau. se a criança nasce antes do tempo ou passa do tempo, o lugar que gerou ele, deu vida, Pode morrer. é lugar de morte. Então, as pessoas hoje não querem o quê? Plantar. Só que aí também, às vezes, planta, mas também não pega o time do tempo de colher. Sim. Já vê aquelas pessoas que viralizam na internet e perde o hype?
Sim, sim. Tudo tem um rápido, tudo tem Tipo, um vento. É pra onde o vento tá é. soprando agora. A nossa vida é assim. Então, na família é assim. Ei, pra onde tá o vento da sua família? Tá indo pra onde agora? Qual que é o momento de fazer o que agora? Eu entendi isso. Há 2 anos atrás, quando a gente decidiu vir para Alphaville, a gente já estava construindo na nossa cidade, que a gente tem uma construtora que é a Build. E a gente já construiu na nossa cidade, já estava crescendo, a nossa vida já estava estruturada. A gente estava naquela fase que assim, poxa, tá tudo bem. Tudo sob controle, estamos construindo, a nossa vida tá fluindo, tá tudo na zona de conforto. Morava num lugar bacana na minha cidade, a gente já cuidava das pessoas ali, eu tinha meu movimento com as mulheres, tava tudo tranquilo. E aí Deus falou assim: sai da terra. Aí quando vem a palavra de Deus dizendo, sai da terra. Sai da terra. Eu Nossa. falei, meu Deus, mas vamos pra onde, né? Aí viemos pra um evento em Alphaville. Eu falei, cara, esse lugar tem um negócio. E voltei e recebi uma palavra, que era o tempo de sair. E a Rafa falou assim, bem, então vamos, então. Eu sinto que a gente tá precisando viver uma nova estação, algo novo. E eu sempre olhei pro meu Rafa, olha o poder que existe numa mulher que tem visão, que direciona, porque o nosso papel como mulher é direcionar a nossa casa. O nosso marido, ele conduz, Uhum. mas a visão Deus sempre vai dar para a mulher, por causa da sabedoria, da sensibilidade. E o homem, ele vai governar, mas nós vamos ter a sensibilidade de ouvir qual é a direção que a gente deve seguir. E aí, de forma sábia, a gente vai conduzindo a família. Não é, eu vejo muitas mulheres hoje trocando papel. Porque elas têm a visão, têm a sensibilidade, sentem do que é para fazer, só que em vez de conduzir, elas querem o quê? Pegar e fazer. E aí é onde vem a muita troca de papéis na família. E aí eu ouvi essa palavra, eu falei, cara, e agora, né? Eu não posso deixar meu marido desistir. Porque o Rafa estava numa fase seguinte que, imagine um leão preso na jaula. É assim que eu via meu marido lá na minha cidade. Um cara incrível, mas que tudo que ele tinha para naquela fase, naquele lugar, já tinha se esgotado. Ele precisava sair dali para expandir. E foi o que aconteceu. A gente chegou em Alphaville e Deus simplesmente soprou o nome dele. Deus simplesmente começou a fazer algo sobrenatural que nós não conseguimos explicar o que nós estamos vivendo. Só que um dia eu precisei o quê? Ouvir, ter a sensibilidade de ouvir e ter a sensibilidade de conduzir. E aí eu lembro que a gente chegou em casa e falou assim, bem, vamos viver algo novo? Eu falei, vamos, porque eu sou a esposa seguinte, eu tô junto até depois do fim. Eu não arrego pra nada. Se ele fala que vai pra direita, eu vou pra direita. Eu acredito no meu marido. Eu não duvido a capacidade que ele tem. Se ele fala, Isabel, eu vou pra cá, eu tô com ele. Mas se der errado, eu vou continuar com ele. Eu sempre tive isso comigo, sabe? Uau, uau. E ele falou, Isa, vamos pra viver algo novo? Eu falei, vamos. Não tem nada a perder, ué. Vamos ir. E ele falou, então tá. E quando ele saiu pra trabalhar, eu falei assim, cara, eu não posso deixar esse homem desistir. Eu preciso fazer alguma coisa, porque senão ele vai começar a olhar para as dificuldades, tipo, poxa, vou tirar minha família. Imagina, um homem preocupa. Vou tirar minha família de uma cidade onde tem rede de apoio, onde está tudo estabilizado, para ir para um lugar que a gente não conhecia ninguém. Não tinha um acesso. Ah, não, eu tenho um amigo lá que vai me ajudar. Eu tenho alguém que vai me ajudar a reconstruir a minha vida lá. Não, não tinha isso. E aí o que eu fiz? Vendi tudo. Ele chegou do trabalho e não tinha Tava mais tudo nada. vendido. E ele falou assim, que é isso, amor? Eu falei assim, não, se Deus falou que é pra ir, comigo é Sim. assim. Quando Uau. Deus fala, a gente precisa ser rápido em obedecer. Isso. Porque se você confia no Senhor, pra que você vai duvidar e dar o próximo passo só porque você não tá vendo o chão? Isso não é confiar. É muito fácil a gente querer avançar sabendo que eu vou ir aqui porque eu sei aonde isso aqui pode me levar. Ei, não, com Deus não tem essas coisas. Então a gente veio dando um passo para Deus colocar o chão. Senhor, eu dei meu passo, a gente vai para viver algo novo, porque eu sei que o Senhor tem coisa grande para nós. E assim a gente fez, viemos para cá, e aí o primeiro mês eu falei, meu Deus, E isso há quantos meses? tem 2 Atrás. anos que nós estamos 2 aqui. anos. Legal. E eu falei, meu Deus, o que a gente veio fazer aqui? Loucura, eu falei, não, tem uma coisa de errado, acho que não foi a voz de Deus que eu ouvi, não. Como assim? Ele não conhece ninguém, eu com 2 crianças, sem saber, sem conhecer. Eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar e de repente não tinha ninguém, nem para conversar. E eu comecei a entrar em crise e aí Deus começou a fazer as coisas. Deus começou a conectar a gente com os amigos dele. E aí conversa com um, conhece a nossa história, fala, cara, vocês precisam... Não, fulano tem que conhecer vocês. Não, você precisa ajudar fulano. Começamos a servir. E aí aqui é o código poderoso para você que quer viver algo extraordinário. Uau, uau. Sirva, sem querer nada em troca. Deus ama quem tem um coração de servo. Que é o seguinte, nós precisamos ter mente de rei e de rainha. Mas o Tá? A coração... sua mente tem que ser brilhante.
pensar rápido, executar, fazer acontecer sem preguiça. Só que o seu coração sempre tem que ser de servo. Porque a partir do momento que você perde o coração, você perdeu tudo. Se o seu coração estiver desalinhado, porque qual que é o perigo? As pessoas começam a crescer e elas esquecem das sementinhas que elas começaram a plantar. Qual o motivo que os trouxe até aqui? Todos os dias você fala assim pra mim, Isa, qual é a sua oração de todos os dias? Todos os dias eu falo, Senhor, não me deixe esquecer do motivo que me trouxe até aqui. Lá atrás, quando eu comecei a fazer unha, foi porque eu amava servir as pessoas. Eu amava cuidar das pessoas. Então, tudo na minha vida sempre foi baseado em servir, sempre foi baseado em ajudar. Então, eu sempre falo, Senhor, por mais que o Senhor me prosperou, o Senhor mudou a minha história, Deus mudou a nossa vida. Pensa bem, meu marido não tinha o que comer. Meu marido perdeu o irmão que morreu de fome. Eu não cheguei a passar fome, mas a gente passou por vários desafios na nossa vida. E hoje, o que Deus tem feito na nossa vida, não tem como falar que não foi Deus. Não tem como falar, cara, o que Deus fez? Eu não sei o que Deus fez. Deus simplesmente soprou nosso nome, as coisas começaram a fluir. Só que aí, é algo que eu aprendi. Quando a gente veio para Alphaville, a gente já construía. Só que como a gente veio para cumprir o propósito, eu falei com meu esposo, falei, bem, nós não vamos ir para Alphaville para construir. Nós vamos para Alphaville cumprir o propósito. Nós vamos para Alphaville para cuidar de pessoas, para servir, para falar de Jesus, para falar da nossa história. Então, esse era o desejo do nosso coração. Só que o Senhor falou comigo, não tem como multiplicar nada do nada. Deus sempre vai usar uma ferramenta que você tem nas suas mãos para multiplicar. E aí, o que Deus fez? Deus soprou o nosso nome usando o que é a construção. Então, a gente chegou aqui, começamos a servir, aí descobriram a gente. A primeira pessoa que a gente serviu, construindo, foi o Pablo Marçal. A gente começou a fazer a reforma do prédio dele. E aí, servindo. Tudo que ele precisava, a gente estava servindo. Ele e o Nésio, que é irmão nosso, amigo demais. Então, a gente começou a servir eles, sem querer nada em troca. Nada em troca. Tudo que ele precisava. Nossa, eu preciso de alguém. Rafa estava lá servindo. Nossa, eu preciso de. Rafa estava lá servindo, sempre servindo. E aí, um começou a indicar pro outro, aí fizemos a obra do Bruno e foi indo. Uhum. Então, hoje, a gente está posicionado na construção civil. Só que você perguntar, Isa, e aí, o que vocês amam fazer? A gente ama ver pessoas sendo restauradas. Em Uau, todas as áreas da vida. uau. Então, não adianta o cara ter só dinheiro. Então, a gente lidar com muitas pessoas assim, sabe? Que tem muito dinheiro, que tem uma vida financeira top, mas olha pro lado emocional, o cara tá destruído. O cara tá tomando remédio, o cara tá ali vivendo uma vida conturbada. Aí olha pra família, tá um fracasso. Aí olha pra saúde, tá um fracasso. Então, hoje, a gente ajuda as pessoas a terem prosperidade em todas as áreas Todas da as vida. áreas. De geral. Geral, por quê? Precisa haver uma coerência. Uhum. Imagina uma pessoa que fala que é de Deus, mas, poxa, você olha pra família e tá um fracasso. Não, precisa haver uma coerência. Só que eu aprendi que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa de pessoas, porque às vezes no seu momento de crise, você não vai conseguir saber o que fazer. E aí a estratégia de você ter alguém que já chegou onde você quer chegar. Então a gente começou a servir essas pessoas, por quê? Não é porque a gente não interessa em nada. O nosso maior objetivo era o quê? Cara, como essa pessoa chegou até aí? Porque as pessoas olham o quê? O hoje. Nossa, eu quero isso. Nossa, eu quero aquilo. Eu quero viver essa vida. Só que, cara, essa pessoa plantou sementes. E eu sempre me pergunto, o que essa pessoa fez? Nossa, eu tive eu fiz algo muito incrível. Quando a gente conheceu o Dave Leonardo, a gente já construiu na casa dele, né? E quando eu conheci o Dave, né? Um cara referência no YouTube, um cara, meu Deus, incrível, eu amo a palavra dele. Mas o que mais me chamou a atenção dele foi a simplicidade do coração. Quando eu comecei a aproximar, quando a gente começou a ter relacionamento, viramos amigos, eu falei, cara, que coração incrível. Um cara que tem sucesso, chegou onde muitos, né, gostariam de chegar, mas o coração dele sempre foi o quê? De servo. Servo. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma retrospectiva no canal do YouTube dele. Eu fui lá no vídeo do primeiro canal do YouTube. Porque é muito lindo a gente ver onde as pessoas chegaram. Mas eu quero saber como é que foi lá no começo. E aí no começo era tudo improvisado. As luzinhas atrás eram improvisadas, né? A banquetinha era emprestado. E eu falei, cara, uau. Então, uma das coisas que sempre me fez ficar de pé é porque eu falo, cara, hoje eu tô plantando semente. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Então, na família é a mesma coisa. Quando você olha alguém hoje com uma família bacana, você fala assim, poxa, eu gostaria de ter uma família bacana. Às vezes você está assistindo esse vídeo e fala, Isa, eu quero ter uma família referência.
Né? Eu lembro que lá atrás o meu sonho era que o meu marido estivesse comigo pra gente poder ajudar pessoas. Às vezes também é o desejo do seu coração. E aí você se pergunta, como isso vai acontecer? Só que você pergunta o como e olha pra sua realidade hoje. Você olha pra sua vida, eu olhava pro meu marido e falava assim, meu Deus, será que um dia Será que vai vai dar ser? bom, meu? E Deus fez. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível é Deus quem faz. Então você precisa fazer a sua parte, se mover, sabe? Se é estudar, estude. É aprender algo novo, aprenda algo novo. É se desafiar, sair da zona de conforto, sair da Sim. zona de conforto. Mas quando chega na fase do impossível, aí o especialista em fazer o impossível vai entrar em ação. Só que às vezes as pessoas querem pedir algo que elas nem dão conta de receber. Não tem estrutura, né? E Não tem. geralmente toda pessoa tem que a sua estrutura ela tem que aguentar o peso da promessa, né? E às vezes a gente pensa, mas por que que não acontece? Porque não tem estrutura. É exatamente o que você falou. Tá pedindo, mas não tá preparado para receber, né? Sim. Senhor, eu lembro quantas vezes, Senhor, nossa, me envia, Senhor, só para meu nome, tá? Isso. Mas você vai aguentar? Negou, por exemplo, o Dave, poxa, há quantos Não anos para. constante? Não para. Há quantos anos fazendo a mesma coisa sem cessar? Então as pessoas hoje elas começam, não deu resultado não, deixa pra lá. Casei, primeira crise, vamos pro outro porque não deu certo, fracassei. Então, tipo assim, as pessoas elas estão acostumadas a desistir. Nós sabemos que existem várias pessoas, né, inclusive as que estão aqui assistindo, que quantos sonhos já morreram. Nossa, fizeram vários projetos. Às vezes você fez vários projetos e desistiu na primeira dificuldade. Uma coisa que eu aprendi com o meu Rafa, eu aprendo isso com ele todos os dias. Que é, Isabel, quando você vê uma dificuldade, não desiste. Busca a solução. Faça pergunta, vai atrás, mas não desista. Porque sempre vai ter jeito. Sempre vai ter solução. E aí, quando eu olho para minha casa e minha família hoje, eu falo que nós somos a prova de que Deus faz nova todas as coisas. Deus não mudou só a minha família, Deus mudou a minha realidade. Eu era uma improvável, vim de um bairro muito humilde, uma família simples. E hoje, quando eu olho para a grandeza do que Deus tem feito, eu fico constrangida, sabe? Eu fico constrangida porque eu falo, Senhor, eu não faço um terço do que eu poderia ainda fazer. Às vezes eu vejo, né, quanto tempo a gente perde na nossa vida fazendo coisas que são tão fúteis. Você poderia estar servindo, você poderia estar ajudando. E às vezes muitas pessoas falam assim, mas não, eu não estou tão pronto. Não, eu vou fazer um curso. Eu vou me tornar especialista nisso. Não, Deus quer usar a gente do nosso jeito. Qual é a ferramenta que você tem nas suas mãos hoje? Às vezes a gente fica esperando o cenário perfeito para as coisas acontecerem na nossa vida. Quando a gente começou na construção, a Meu gente não se tornou Deus, é especialista forte. para depois construir. Não. A gente construiu para se tornar um Pra depois se tornar especialista. especialista. A gente começou para hoje se tornar referência. Hoje a nossa empresa, nós somos o top 1 Brasil na construção civil. Hoje não tem quem hoje chegou a construir para tantos famosos como a gente. E aí sabe o que é mais lindo? E isso eu falo que isso é tudo para honra e glória do Senhor. Que quando as pessoas, o Dave, por exemplo, quando fala de nós, né, o Thiago Nigo, todas as pessoas que a gente está ali, o que mais chama atenção? Nossa empresa é uma cultura, que é nós não começamos sem oração. E aí sabe o que é lindo? Hoje, por exemplo, hoje nós estamos aqui gravando, tem 92 pessoas em apenas uma obra. Em apenas uma Em obra. apenas uma obra. E essas pessoas que estão ali, todos os dias, de segunda a sexta, eles começam o dia orando. Imagina, todos os dias é uma igreja. É um culto. Todo dia, 8 da manhã, eles estão ali adorando, Sim. agradecendo ao Senhor, abençoando o dia. Então, tá vendo que não é sobre a construção? Uau. Então, hoje a ferramenta é a construção. Mas quantas famílias estão sendo alcançadas todos os dias pela manhã? Por causa de uma simples oração no local de trabalho. Quantas pessoas que trabalham com a gente que tiveram a vida transformada? Hoje, por exemplo, eu tenho uma moça que trabalha comigo que eu conheci ela no hospital, fazendo visita. Uhum. Então, eu acompanhei ela durante um ano, aí a filhinha dela veio a óbito e hoje ela trabalha comigo. Então, assim, esse é o chamado. Hoje, o que a gente faz, né, como business, é uma estratégia para alcançar pessoas. E, claro, como um meio também dela prosperar, crescer, aprender, também mexer na construção civil, essa oportunidade hoje. Mas o principal
é fazer com que essa pessoa conheça Jesus e tenha a vida transformada. Que foi o que aconteceu com a gente. Então, a oportunidade que a gente teve, hoje a gente também faz isso com essas pessoas, sabe? Cara, eu percebo na sua história, Isa, que às vezes, na maioria das vezes, na verdade, muitas pessoas, elas não avançam porque elas são barradas exatamente no momento de visualizar e acreditar na promessa. Porque se fosse pegar, por exemplo, a Isa de anos atrás, quando você estava lá atrás, passando toda a dificuldade com a sua família, com seu pai, né? Eu tenho certeza que se chegasse naquela Isa de lá e falasse da Isa de hoje, ela provavelmente nem acreditaria que existiria, que isso aconteceria. Então, qual é a mensagem de esperança que é possível transmitir para que a pessoa entenda que independente da fase, independente do ambiente que essa pessoa está, porque na maioria das vezes as pessoas elas pensam, para mim é impossível, porque olha onde eu moro, olha onde eu venho aqui da comunidade, olha onde eu nasci, olha só o que está em volta de mim. Elas enxergam a promessa como algo impossível. Mas como alguém que não só vive a promessa, mas como alguém que recebeu exatamente aquilo que Deus tinha te prometido, qual é o conselho que fica para quem hoje está desacreditado da promessa de Deus? Eu falo que quando você não acreditar mais em você, só confia em quem te enviou. Nossa, uau! Quando você não acreditar mais em você, só confie em quem te enviou. A gente sempre vai duvidar da nossa capacidade. Eu confesso que eu nunca me senti pronta para fazer o que eu faço. Nunca se sentiu pronto. E se você perguntar para mim, e hoje, você se sente preparado para fazer o que você faz? Eu continuo não me sentindo preparada. E as pessoas perguntam, mas você não tem essa vontade de, né, de se sentir, nossa, eu tô pronta, Senhor? Eu falo, Deus, o dia que eu achar que eu seja suficiente, me tira de onde o Senhor me colocou. Porque eu quero sempre ser dependente. Então eu sei que eu, Isa, sem o Senhor, eu não sou nada. Sem o Senhor, nada vai acontecer. Nada, nada, nada. Essa é a minha realidade hoje. Então eu faço porque eu confio em quem me enviou. Então quando o Senhor fala, vai para aqui, eu faço. Isa, faz isso, eu faço. Porque eu confio nele, eu não confio em mim. Porque eu sou falha. Nós somos falhos. Então eu sempre olho para Deus. Então às vezes as pessoas, elas tentam olhar em si, a gente sempre vai achar motivos para não acontecer. Por quê? Porque aquilo que Deus colocou em nós, Deus confia em nós. Ele criou, ele sabe quem você é. Só que a gente não sabe o que está aqui. Porque a gente não exerce 1% daquilo que o Senhor colocou em nós. Então, quando a gente olha pra gente e fala assim, nossa, eu não dou conta, cara, confia no Deus, porque Ele é perfeito. Deus, Ele não errou quando criou eu e você. Só que por causa dos nossos lixos emocionais, por causa dos nossos traumas, nós nos tornamos aquilo que nós não gostaríamos. Então, eu me tornei uma Isa que eu não gostaria. Imagina, agressiva. É engraçado que as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas você é tão calma. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Foi um processo de lapidação. Eu precisei ser moldada, eu precisei ser tratada. Então, a minha palavra pra você é, não desista, confie em quem enviou você. Porque ele sabe. Ele sabe. E sabe o que é mais incrível? Que ele já colocou dentro de nós exatamente o que nós precisamos para a próxima estação. Então, é você confiar que ele sabe o que ele está fazendo. Eu não me olhava, eu confesso que eu só queria ser uma advogada bem-sucedida. Então, eu formei, fiz pós-graduação. Sabe o que foi mais doido? Que era assim, eu entrei na faculdade porque eu falei, eu preciso resolver minha vida profissional. Sim. Vou fazer a faculdade. Aí, cheguei lá, foi desse jeito. Cheguei na faculdade, o que você vai fazer? Falei, não posso ver sangue, então isso aqui não dá. Já Não vou tirando. vou eliminando. E eu falei, vou fazer o direito, porque o direito é o que dá mais Amplitude, opção, já que eu não sim, tenho sim. clareza do que eu queria fazer. Sim, sim. Então, eu posso fazer concurso, posso fazer várias coisas. E aí, comecei. Aí, sempre aquele sentimento de... Eu sempre gostei de cuidar das mulheres. Eu sempre gostei de falar de Jesus. Eu sempre gostei de transbordar. Então, eu passo a minha vida inteira, se deixar eu vir à noite fazendo isso. Mas é quando falava de estudar, era nossa, era um saco. Era um peso. E aí, eu formei. Falei, não, tô assim porque quando eu formar, tudo vai mudar, né? Aí, formei, nada mudou. O sentimento continuou a mesma coisa. Era um peso. O peso continuava. Nossa, era um peso. Eu queria estar fazendo o quê? Cuidando das mulheres. Sim. E eu sempre continuei cuidando. Eu falei, já sei, eu tô assim porque eu não passei na OAB. Na hora que eu passar na OAB, vai dar tudo certo.
Aí foi aquela luta pra passar na OAB. Passei na OAB. Peguei a carteirinha. Continuou. Falei, já sei, porque eu não tenho pós-graduação. Quando eu Vou tiver a fazer pós-graduação, nossa, aí eu vou estourar. Aí já é, ninguém me segura. Estudei mais 2 anos, fiz a pós-graduação em Direito Imobiliário. Nada mudou. E aí, quando eu formei, eu falei, cara, eu não aguento mais isso. Eu vou realmente, de fato, assumir o que eu nasci pra fazer. E eu já cuidava de mulheres e tal, e aí eu fui meio que deixando o direito de lado, off, sim. ajudando só ali na empresa. Quando a gente veio pra Alphaville, foi muito doida essa experiência. A gente já começou a fazer o evento e tal, as coisas já estavam fluindo. E eu fui gravar um criativo pra equipe. Olha que doido. Fui gravar um criativo, a gente tinha comprado a nossa primeira Porsche. E a gente tava ali todo feliz, Senhor, obrigado e tal, consagramos ao Senhor e tal. E aí, fui gravar um criativo. No criativo, não sei, olha, não sei de onde eu tirei essa ideia. Eu levei minha carteirinha do AB e eu falei, gente, vamos gravar aqui um criativo e tal. Grava aí, foi bem assim, aleatório. Fulano, liga o celular e grava aqui. E aí eu falei exatamente assim, hoje eu abro mão da minha carteirinha do AB para viver meu propósito e abro mão de um carro de R$ 1 milhão para fazer aquilo que o céu me chamou para fazer. Soltei, aleatório. Quando foi no outro dia, o Rafa foi para um evento. Saiu de casa com o coração queimando, Deus falando com ele, leva a chave do carro. E aí ia ter um leilão para ajudar na África. E aí ele falou assim, não, ele sentiu que era para dar o carro, saindo de casa. Ele falou assim, não vou fazer isso não. Ele deixou, foi de Uber. Pra não correr o risco, ele foi de Uber. Aí ele falou assim, eu vou levar um Max Strato. Tá bom, me dá um trem caro que você tem aí. Eu tinha um Max Strato. Sim. Ele foi e levou pra poder doar. E eu tava dando uma palestra. E aí, antes de eu subir pro palco, ele virou e falou assim, meu bem, não tô aguentando. Meu coração tá queimando. O senhor tá me pedindo pra doar o carro pra construir casa na África. E eu fui pra ele, respondi pra ele assim, se o senhor mandou, só obedeça. E ele foi, resumo da ópera, entregou a Porsche para poder construir casa na África. E aí, quando eu vi esse ato, quando eu cheguei em casa, Deus falou assim, mas no criativo você não falou que ia dar seu carro, você falou que ia abrir mão da carteirinha do AB. Meu Deus. E aí, naquele dia, eu decidi que eu não ia mais exercer a profissão, mas que eu ia fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E é o que eu tenho feito durante toda a minha vida, mas intensifiquei, focando naquilo que o Senhor me chamou, que é ajudar as mulheres, que é curar mulheres. Hoje, muitas mulheres me preocupam pensando em desistir da família, com crises emocionais. E eu hoje, com a graça do Senhor, tenho ajudado essas mulheres, contando a minha história, contando as coisas que eu vivi. Porque o que eu aprendi, a maioria das coisas eu não aprendi lendo em livro. Foi vivendo. Então, tudo que eu ajudo as mulheres hoje foram fases que eu, Isa, vivi, coisas que eu, Isa, fiz, apliquei na minha vida que deram certo. E hoje, graças a Deus, pessoas têm sido transformadas através da minha história, né? Você tem visto, tipo assim, a mudança na vida das pessoas, né? Porque Sim. a melhor parte do cumprimento do seu propósito é quando você percebe que o seu propósito ele está transformando a vida de mulheres, né? A vida de pessoas, as pessoas estão sendo transformadas. É quando você percebe que a partir do momento que as pessoas elas acessam você, você se torna uma lacuna. Existe um antes e um depois. Um antes de acessar você e um depois de acessar você, porque você se torna um fator de transformação na vida das pessoas. Isa, como que você hoje você que já abriu mão, Deus já te testou, eu penso que Deus ele testou, provou o seu coração, porque eu acredito que Deus prova o coração da gente para Sim. saber até que ponto ele pode confiar no nosso coração, até que ponto o nosso coração ele vai obedecer a tudo que Deus ele pedir. Você que já passou por isso, você que já foi provada, Deus já te testou tanto na sua história. Hoje, como que você aconselha, por exemplo, mulheres de homens que têm visão, né? E aqui o homem que tem visão é diferente, por exemplo, do homem que tem dinheiro. Porque algumas vezes Sim. existem homens que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele só tem o dinheiro, mas ele não tem a visão. O cara que é o visionário, o homem que tem a visão, aquele cara que mesmo que a realidade dele não anda, né, conforme a visão dele, mas ele acredita, como que uma esposa ela deve agir, como que a mulher sábia deve atuar quando ela tem ao lado dela um homem que tem visão? Primeira coisa é acreditar. Porque a visão, o que mais tem hoje são pessoas no cemitério que morreram com a palavra, Sim, que morreram com a promessa, sim. que morreram com o sonho. Então a gente precisa acreditar na missão, acreditar na visão,
acreditar naquilo que a pessoa carrega. Então, hoje, por exemplo, algo que eu e Rafa, né? Algo, isso é minha vida. Quando o Rafa ele vem com uma visão, eu sou a primeira pessoa a acreditar naquilo. Apoio. Primeira pessoa. Uhum. Ah, mas Isa, por que a maioria das mulheres fazem? O cara vem compartilhar uma visão. Ela fala, ah, mas sei não. Será? Ah, mas se der errado. Ah, mas não. Eu tento olhar o quê? Essa é a visão. Veio do Senhor? Então agora a gente vai intensificar em oração. Eu sempre venci as minhas guerras em oração. Então, às vezes, a mulher, ela quer na luta do braço. Ei, seja sábia. Eu falo que não existe melhor forma de convencer o seu marido na oração. Porque o próprio Espírito Santo vai conduzir para aquilo que ele quer, não é você. Só que o problema é que as mulheres querem conduzir os maridos do jeito que elas querem, não do jeito que Deus quer. Então, às vezes, você está dando a sua opinião, mas não é o que Deus quer para a família. Então, muitas mulheres hoje, elas não têm sido sábias porque elas estão pensando nelas. É o que eu quero. E Uhum. às vezes a visão que Deus está dando para o marido é a visão da família. Não é só sobre o que é bem para mim ou sobre o que é bem para ele. Então, lá em casa, o que a gente faz? Quando ele vem compartilhar a visão, eu nunca dou checkmate. Eu nunca venho com uma palavra pessimista. Não. Primeiro é porque é muito ruim. Imagina, eu vou compartilhar um sonho com você e de repente você fala, ah, mas Abo, joga um balde de água fria na pessoa. Então, motiva. Fala, bora pra cima, é isso mesmo, vamos pra cima e tal. Depois você vai o quê? Ajustando. Olha, mas o que você acha da gente fazer dessa forma aqui para melhorar? Opa, olha, mas vamos tomar cuidado com isso daqui? Então, isso é sabedoria, porque tem várias formas da gente falar a mesma coisa. Por exemplo, meu marido é extremamente governante. Um homem governante, ele nunca quer ser dominado. Então, eu tenho várias formas de falar e conduzir as coisas. Então, quando ele vai fazer algo que eu não estou de acordo, eu Você nunca já falo, tem. eu não estou de acordo. Eu não concordo. Eu nunca falo isso. Eu falo, nossa, meu bem, bacana. Mas o que você acha se a gente fizer assim? Ou, sabe? Então eu vou conduzindo sem briga, sem imposição, sem, não tem, lá em casa não tem quem vence no grito. Então a gente sempre tenta entrar num acordo. E com a sabedoria, nós mulheres, a gente tem esse poder. A sabedoria não foi colocada nos homens. Ei, Deus colocou dentro de nós. Mas muitas pessoas perguntam, mas isso é porque tem mulheres que não são sábias? Porque elas ainda não descobriram o que são. Uhum. Precisam ser lapidadas. Elas não descobriram que são. Uau. E aí é onde entra o quê? A raiz ativadora. É ativar aquilo que Deus já colocou. Porque esse negócio de, não, eu transformo mulheres. Não tem como. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Qual é o nosso papel como missionários, como evangelistas do Senhor? Nós ativamos, porque todo mundo já tem aquilo que precisa. Então a gente precisa agora é ativar. Então, meu papel é o quê? Mostrar para essa mulher que ela é sábia sim. Não, Isa, mas essa mulher. Não, ela já é sábia. Agora o que a gente precisa é tirar alguns carrapichos. É preciso agora tirar algumas coisas que não faz sentido, que está atrapalhando a visão dela. Ser moldada, né? Ser moldada. Então, hoje o que eu falo para as mulheres, acredita. Porque a pior coisa que tem é um homem sem energia. O homem que tem uma mulher, que dá um gás nele, que acredita nele, ei, esse homem vira um leão. Hoje muitos homens são gatinhos porque não tem uma mulher sábia do lado. Então ele tá sem gás, tá sem energia. Agora essa mulher começa a colocar pressão nele, começa a falar que ele é top, que ele é isso, que ele é aquilo. Ei, é impossível. É impossível. Eu falo porque eu vejo isso todos os dias. Mulheres que chegaram comigo que estavam ali só martirizando o marido. Só falava mal do marido, só reclamava do marido. Tudo que o marido fala, ela exorta. Tudo que o marido fala, ela quer corrigir. Esse cara vai ter energia pra quê? Não tem como, é muito ruim estar perto de alguém que não acredita no que você carrega. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é blindar a nossa casa. Porque a nossa casa tem que ser o lugar que a gente recarrega a nossa energia. Agora, se você chega em casa, onde você deveria estar sendo recarregado, você é bombardeado que você não vai dar certo. Mas que você você é não. É. isso, que você é aquilo. Como que você vai recarregar? Não tem como, é impossível. Então, eu acredito, eu falo, cara, a mulher, ela muda o jogo de tudo. Ela muda o jogo da vida emocional desse cara. Porque às vezes o homem dá aquilo que ele aprendeu. Sim. Por exemplo, quando eu olhei pro meu Rafa, ele veio de uma família extremamente fracassada. Ele não aprendeu o que é ser um bom marido. Assim também como ele não aprendeu o que é ser um bom pai. Quando eu ganhei meu primeiro filho, o meu marido, eu sentia
ele desconectado. Aí sabe o que eu fiz? Eu abri mão de dar os primeiros banhos. Nenhum dos meus filhos eu dei o primeiro banho. Eu abri mão. Por quê? Porque eu queria que ele gerasse essa conexão. Eu já tinha carregado 9 meses. E aí eu comecei a introduzir ele. Meu bem, ó, dá um banhozinho lá pra mim. Nossa, tô muito cansada aqui. Será que você pode dar um banho agora? Meu bem, será que você pode me ajudar aqui? Meu bem, será que você pode trocar uma fralda pra me ajudar? E isso foi gerando nele o quê? O carinho, o amor, porque ele nunca teve. Então, às vezes, tem mulheres que às vezes reclamam dos maridos, mas ela não tem uma empatia. Ela tem empatia por todo mundo, menos pelo marido dela. Ela ama todo mundo do lado de fora. Ela ajuda todo mundo. Ela quer ajudar mulheres, ela transborda, ela faz um monte de coisa. Mas quando olha pra dentro de casa, ela é um fracasso. E eu falo que nenhum sucesso vai justificar o fracasso do seu lar. Você pode ser maravilhosa lá de fora, você pode passar uma bela maquiagem, você pode se vestir muito bem, mas se olhar para sua casa e for um fracasso, ei, tá tudo errado. Eu falo que a nossa família, a nossa casa, ela vai dizer de fato quem você é. Não é o seu número de seguidores, não é as postagens bonitas que você fala sobre como a mulher deve se comportar. Sim. As pessoas hoje estão de saco cheio de posts. As pessoas querem hoje realidade de vida. Quantas pessoas hoje vão ensinar sobre empresa, mas nem tem. Eu vou ensinar sobre família, nunca nem casou. Para saber os desafios. As pessoas hoje querem o quê? Ei, calma aí, me ensina o que você fez. Como é que foi? As pessoas querem realidade. As pessoas querem verdade. Então hoje a gente está numa era que as pessoas não vão sendo mais conduzidas pelo que você sai postando ali. Elas querem saber o seguinte, cara, você fez? Compartilhe comigo como foi. Porque a gente tem a tendência de ninguém quer aparecer no Instagram descabelada. Ninguém quer aparecer no Instagram falando que tá passando crise financeira. Também tem coisa que a gente precisa da gente ficar postando, né? Só que a gente precisa compartilhar quando for o tempo de compartilhar. Existe o tempo da gente gerar no secreto, só que existe o tempo que a gente precisa expor o que foi gerado. E não é pra ego, não é pra, né, soberba, pra se achar, não, porque se ninguém souber que Deus ainda faz milagre, ei, vai ser através da sua vida, da minha vida. Então hoje tudo que eu compartilho de que Deus tem feito é para as pessoas verem que Deus faz. Por exemplo, quando a gente comprou a Porsche, todo mundo tava, poxa, nossa, agora o Rafa Isa com a Porsche e tal. Sabe o que tava no meu coração? O que mais me impactou não foi a Porsche. O que mais me impactou foi porque o meu primeiro carro foi um Fusca. E quando eu fui estudar sobre a Porsche, eu fui ver que a Porsche ela foi inspirada num Fusca. E aí Deus falou comigo, eu sempre dou sinal do destino. Eu sempre vou dar sinal de onde você vai chegar. Então, Deus sempre vai dar Uau. sinais. Ele sempre vai dar sinal. Então, quer dizer, lá atrás, eu estava com meu Fusquinha glorificando a Deus. Sim. Ele parava no sinal, eu glorificava, eu empurrava ele, porque ele que me fez dirigir bem. Hoje eu dirijo super bem. Porque Por você quê? Porque aprendeu. eu tive que aprender aí, ó, eu desenrolei com o Fusquinha. Ou seja, não menospreze os pequenos Não começos. menospreze. Não menospreze. Eu falo com os meus filhos o seguinte, é uma regra lá de casa. Se você não cuidar bem daquilo que Deus te deu hoje, você nunca vai ter algo extraordinário. Hoje eu tenho uma família linda. Só que lá atrás, quando ela não era linda, não era uma referência, eu continuava fazendo com excelência. Hoje eu morava numa casa simples. A minha casa do lado de fora, no começo, era cheia de barro. Mas do lado de dentro tinha excelência. Por mais que era simples. Então não importa, quando você falou assim, Isa, dá um conselho, uma palavra de esperança para as pessoas, que às vezes hoje moram a sua realidade não é a realidade. Nossa, você mora às vezes num lugar simples, numa casa simples, às vezes um carro simples, às vezes nem tem. Tá tudo bem. Só que a Bíblia fala que Deus ele vai conceder o desejo do seu coração. Muitas pessoas não têm porque não pede. Porque não acredita que Deus pode fazer. A gente fica com medo, e se eu pedir, Deus não fizer, né? Como é que eu vou falar pro fulano que eu pedi, Deus não fez? Ei, a gente precisa acreditar. E aí, quando a gente acredita, quando eu estava lá cuidando da minha casinha simples, eu sempre acreditei que Deus faria algo grande. Quando eu olho para minha casa hoje, para minha realidade hoje, eu falo, meu Deus, Deus fez. Mas por quê? Porque lá atrás eu sempre cuidei com excelência. Assim que, como eu cuidava das mulheres lá atrás. Quem quer ir para o hospital, pleno domingo? Passar a tarde fazendo visita em um hospital? Ninguém quer. As pessoas querem o microfone, os palcos, o que tem relevância. Não só vão onde tem estátua, onde vai ser reconhecimento. Não, não menospreze os pequenos começos. Deus me viu lá atrás, cuidando às vezes de pessoas que ninguém queria.
Abrindo mão, às vezes, de estar com a minha família para servir pessoas que não tinha nada em troca para me dar. Nada. Então, é muito bom. Nossa, é top você servir alguém que tem uma coisa para te oferecer. Agora, e servir aquele que não tem nada para te oferecer. Só que Deus fala que deixe de comer aqueles, e que eles eram eu. Você deu de beber, ei, também era eu. Então, quando a gente está servindo alguém, o perdido, as pessoas improváveis, nós estamos servindo o próprio Deus. Então, quando a gente entende isso, não tem como você não viver o sobrenatural. Não tem como Deus não soprar o seu nome. Porque Deus ama quem serve. O segredo do jogo do sucesso é servir. Não estou falando de ter dinheiro. Ter dinheiro, ei, até o ímpio tem. Dinheiro não é o jogo. Agora, ter prosperidade de verdade, ei. E aí, isso aqui que é triste, e o que mais me incomoda hoje, não é ver as pessoas sendo bem-sucedidas financeiramente. É ter que ver pessoas que conhecem Jesus, que faz o impossível e não tem uma vida próspera. Mesmo conhecendo Jesus. Mesmo conhecendo o Senhor. Porque o fato de você conhecer o Senhor não muda o jogo. É forte isso. Mas como assim, Isa? Parece até heresia, né? Não é heresia. O fato de conhecer Jesus não muda o jogo. Agora, se você tiver um relacionamento com ele, o jogo muda. Porque conhecer, ei, qualquer pessoa conhece, de ouvir falar. Agora, quando você começa a ter um relacionamento íntimo, abrir o seu coração, ser verdadeiro, ei, intimidade é diferente de conhecer. Então, quando você começa a ter intimidade, quando você tem intimidade, você abre seu coração. Quando você tem intimidade, você confia. Então, a diferença de viver uma vida próxima também está no seu nível de confiança no Senhor. Porque Deus, ele sempre vai querer colocar a gente em coisas grandes. A Bíblia fala que tudo já foi liberado para nós. Só que agora nós precisamos acessar aquilo que Deus já tem para nós. Então, quer dizer, Deus não vai preparar no meio do caminho, já está pronto. Deus já sabia que eu já estaria aqui hoje, em Alphaville, fazendo esse podcast. Deus já sabe quem vai assistir esse vídeo. As pessoas que vão ser alcançadas, vão ter a vida transformada através dessa mensagem. Só que um dia eu precisei dar um passo. Um dia eu precisei começar. Um dia eu precisei o quê? Acessar aquilo. Só que se a gente não começa, nada nunca vai acontecer. Então a gente precisa se mover. Se mover. Tem que estar em movimento. Movimento constante, sem Constante. parar e sem... Isa, eu queria agora que você olhasse para a câmera e aí respondesse a seguinte pergunta. Se hoje fosse o último dia de vida da Isa, qual seria a mensagem? Hoje é o último dia e você tem... Deus, ele simplesmente olha para você e fala, ó, já agora eu quero você perto de mim. E você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que ela fosse vista por todo mundo, qual seria a última mensagem da sua vida? Sirva. Sirva todos os dias. Ame todos os dias. Não deixe a sua história morrer. Construa um legado. Porque a pior coisa que tem é chegar nos últimos dias e depois ninguém mais lembrar de você daquilo que você carrega. Porque não é porque a sua história não é boa, ou porque a história do outro é melhor, mas simplesmente porque você não decidiu abrir a sua boca. Porque você não decidiu transbordar. Então, minha palavra para você é: abra a sua boca. Porque a sua história, ela tem o poder de curar pessoas. Existem pessoas que precisam exatamente daquilo que você carrega. Então, não se compare. Não pense que, mas porque fulano tem X resultado. Não, é você, é a sua história. Então, compartilhe, conte, deixe um legado, construa um legado. Porque você pode até partir, mas se você construir um legado, vai passar 100, não importa o tempo, as pessoas vão lembrar daquilo que você carrega. Seja uma Dorca na vida de alguém. A palavra fala que Dorca servia as mulheres. E quando Dorca morreu, as mulheres perguntavam para ela assim: e agora? Quem vai cuidar da gente? Quem vai costurar nossas roupas? Então pare e pense aí agora, se você morrer hoje, quem será que vai lembrar de você? O que as pessoas vão dizer ao seu respeito? Que você só tinha dinheiro? Ou que você cuidava, servia, amava? Então, construa um legado. E o segredo é: não comece pelo lado de fora. Comece sempre pelo lado de dentro. Que a sua família venha ser forte, que esse legado venha começar de dentro da sua casa. Primeiro ele começa dentro de você, depois ele começa no seu lar, para depois pro lado de fora. E aí é onde eu queria finalizar falando dos 3 M's, que é primeiro Deus, ele vai te mudar. Para depois ele te moldar. E depois ele vai te mover. Uau, ele vai te mudar, depois Moldar. vai te moldar, depois vai te mudar e te mover.
Então, guarde isso. Porque às vezes a gente está querendo um movimento, mas nem foi moldado, ou nem foi mudado. Então, precisa ter coerência na sua vida. E eu quero profetizar, você que está assistindo esse vídeo, que um novo tempo, uma nova estação, ela vem para sua casa, para sua família. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o céu tem liberado para você. Eu tô aqui hoje, não porque eu sou melhor que você. Eu tô aqui simplesmente hoje para que você venha assistir esse vídeo e venha se lembrar que se Deus fez na minha vida uma improvável, Ele também vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Uau! Essa foi a Isa, cara. Eu fico pensando assim, o quanto é importante a gente perceber que quando você vê um cara decolando, quando você vê um cara voando, um cara rompendo, sempre terá uma esposa ao seu lado. Sempre. Né? Nenhum homem ele decola, ele voa longe só pela força dele. É pela visão, pela estratégia, mas principalmente pela parceria, pelo companheirismo da sua esposa. Então é importante que todas as mulheres que assistiram essa entrevista, vocês desenvolvam esse espírito, né, de serem auxiliadoras, entenderem que está sobre a mulher está o segredo para o homem prosperar. Então, se a mulher não tiver essa consciência e não entender isso, ela vai ter um esposo que dificilmente ele vai chegar longe. Mas a partir do momento que ela entende, ela ressignifica, ela sabe que através dela, ela pode fazer o seu esposo ir além, tudo muda, as coisas se tornam diferentes e a própria família ganha com isso, porque aquele homem ele decola e leva a sua família junto. Isa, fica à vontade agora, minha amiga, para deixar o seu Instagram, quem quiser encontrar você, qual é o perfil, quem quiser, se tiver evento também para anunciar, fica à vontade. Então, meu Instagram é @isaborcruz_. E também tem o meu canal do YouTube, Isabor Cruz, onde eu compartilho ali devocionais, eu falo das minhas experiências, Isabor Cruz. E no Instagram, Isabor Cruz_. Então, vai ser um prazer, seja muito bem-vindo aí nas redes, aproveite, desfrute. Ali é uma vida real, né? Vocês vão morrer de rir ali, que eu gosto bem de vida real mesmo, de não só mostrar o sucesso, mas das coisas que fazem chegar ao sucesso, que é a vida real, que é os desafios do dia a dia. Então, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências, as minhas histórias, para que a gente venha juntas, né, nesse decolar aí na vida, né, para o próximo nível. É isso aí, fica então a nossa recomendação. Para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição vai ter a rede social da Isabor, você consegue clicar, já vai pro Instagram dela, segue ela lá, acompanha os conteúdos e não deixe de seguir a gente lá no Instagram para que você possa aprender mais e mais com os cortes e já aproveita, pega os cortes dessa entrevista, compartilha com a sua família, envia nos grupos, envia para aquela mulher que você sabe que ela tem um potencial dentro dela, mas não está sabendo como lidar com isso, envia para ela. A Isa também tem um projeto de mentoria, né, Isa? Como é que funciona a sua mentoria? Tem um clube hoje, que é um clube de mulheres, que é o BW. Legal. Tem uma comunidade gratuita também no WhatsApp, onde eu sempre faço ali propósito de oração, igual esse mês agora de outubro, a gente está com devocionais, então eu sempre mando uma palavra ali, né, para cada uma delas todos os dias. Tem a minha comunidade do BW e também a gente tem nosso evento que é a Tríade, que vai acontecer em março de 2026. Esse ano já teve 3 edições, que foi um evento maravilhoso. Mais de 500 pessoas aceitaram Jesus nesse evento. Então a gente teve a junção ali de várias pessoas incríveis, né? David Leonardo, André Fernandes, Thiago Nigo, Maíro, Pablo, Bruno Avelar. Então várias pessoas ali nessa junção para que mais pessoas venham a ser alcançadas. E a gente falando de tudo. Porque a prosperidade tem que falar de tudo, né? Então, a gente fala de mentalidade, a gente fala da parte do business, das finanças, da saúde. Então, a gente trouxe ali uma junção para que a gente venha entregar o melhor para essas pessoas. Quem quiser participar, é só te chamar no... A redes, mulher que fala assim, eu quero lá. Entrar nesse grupo. É só ir lá. Tem todo o link nas nossas redes aí também. Conhecer também o nosso trabalho. Tem o Instagram da Tríade também, para as pessoas verem as últimas edições aí, que foi realmente incrível. Foi muito impactante o que a gente viveu, foi sobrenatural. E em breve está chegando a próxima edição também. Então fica a nossa recomendação, já aproveita, vai no Instagram, já chama a equipe da Isa lá para você já ir se familiarizando, já saber quando que vai ser a próxima data e participe, porque isso é importante. Eu sempre costumo dizer que quem compra mentoria, compra tempo. Porque o seu mentor, ele precisou ele pegou uma estrada com curvas, subidas, descidas, ele perdeu muito tempo para chegar no objetivo que você quer chegar.
Por que você compra tempo? Porque o seu mentor vai dizer para você, não faça isso, porque aqui custou X tempo para mim. Então, vem por esse caminho que aqui é mais rápido, mais curto e você consegue chegar no seu objetivo com mais facilidade. Quem compra mentoria, compra tempo. Então, esse é o meu conselho. Vão lá, é só clicar aqui na descrição, chama a equipe da Isa e garanta sua participação. E hoje também a gente tem a Master Build, porque Master o Build, Clube sim. BW é só para as mulheres, né? Que é comigo. Mas também tem a Master Build, que é onde a gente cuida do casal. Legal. Então, ali, o cara que quer crescer, acesso, né? Quer oportunidades. Então, vem empresários de vários ramos que querem, às vezes, aprender a construir, mas que querem investir ou que querem alavancar um negócio e precisam de uma oportunidade. Então, essa mentoria faz isso. E eu cuido das esposas, por causa que a gente precisa, né, viver o que a gente falou aqui. Então, enquanto os caras estão ali falando de crescer, evoluir, eu estou ali ativando as mulheres para que, de fato, esse cara venha prosperar. Esse é, vocês percebem que é o casal, né? Completo, é o kit completo. Então, kit completo. A mulher aprende, o homem também. É isso Essa é a aí. nossa recomendação, então. Nós vamos ficando por aqui, mas eu sei que você não vai ficar. Por quê? Porque quem assiste o YangCast uma vez quer maratonar. Então, para facilitar, eu vou deixar já para vocês aí na tela o próximo episódio. Eu já estou na mesa com um novo convidado ou convidada com uma entrevista incrível para fazer você aprender coisas novas nesse dia. Então, só clicar aqui do lado que eu recebo você na próxima entrevista. Até daqui a pouco.